Olá, amigos. Nesse breve vídeo eu gostaria de debater com os senhores algumas questões importantes acerca da Lei 11.804, que no direito brasileiro regula os chamados alimentos gravídicos, isto é, aquela pensão alimentícia que é paga pelo suposto pai para garantir uma gestação saudável e que leve ao nascimento da criança com toda a saúde possível. Selecionei no primeiro slide um breve trecho da professora Silmara Quinelato, que é entre nós a principal autora e principal pesquisadora dos direitos do feto. Em um artigo publicado na revista Direito Civil, no ano de 1990, ela apresenta algumas regras contidas no Digesto de Justiniano para tentar convencer o leitor, e ela o faz muito bem, de que esse tema não é nada novo e que já era conhecido inclusive pelos romanos. E os romanos, através do Digesto, espelhavam uma grande preocupação em proteger o nascituro desde a concepção, porque num segundo momento, com o seu nascimento com vida, ele trará muita alegria para a sua família e muita alegria para a pátria. E uma das frases encontradas neste interessante artigo, a professora Silmara Quinelato afirma que, salvo na hipótese de flagrante mentira, de flagrante má-fé da gestante, esses alimentos deveriam ser concedidos para garantir então uma gestação mais tranquila por parte da mãe. Ela se vale também de análise dos textos de Clovis Bevilacqua e de Pontes de Miranda para tentar destacar que, na verdade, não deveria existir grandes dúvidas acerca da possibilidade jurídica no Brasil de que, durante a gestação, o feto fosse protegido a partir da prestação alimentícia. Então, peguei uma frase rápida dela, no sentido que ao nascituro são devidos alimentos, em sentido lato, os alimentos civis, para que possa nutrir-se e desenvolver-se com normalidade, objetivando o nascimento com vida. Incluem-se nos alimentos a adequada assistência médico-cirúrgica pré-natal, em sua inteireza, que abrange as técnicas especiais, transfusão de sangue, em caso de eritroblastose fetal, amniocentese, ultrassonografias, cirurgias eventualmente realizadas em fetos, que cada vez mais frequência são observadas na nossa prática. Pois bem, a partir dessa citação que eu selecionei da professora Silmara, surge uma questão interessante para guiar a interpretação e o nosso debate. Ou seja, reza o artigo 1º da Lei 11.804, que a lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante. E a questão acadêmica importante a respeito deste artigo 1º é a seguinte: a quem a lei busca proteger? Busca proteger o nascituro, busca proteger a gestante ou busca proteger a ambos? Na minha visão, a lei se dedica inicialmente a proteger o nascituro. Também protege, é verdade, a gestante. Mas existirão muitos casos em que o nascituro postulará a pensão alimentícia através da Lei 11.804 e a gestante também terá direito à pensão alimentícia em seu favor, conforme, por exemplo, as regras do Código Civil e as regras de alimentos, da ação de alimentos. Exemplo didático: se eu eventualmente me divorcio da minha esposa quando ela está grávida, minha esposa eventualmente poderá postular pensão alimentícia em seu favor, com base nas normas do Código Civil. Nosso nascituro de seu turno também terá direito, regulado, aí sim, pela Lei Especial dos Alimentos Gravídicos. Então, não me parece impossível, ao contrário, me parece recomendável uma eventual cumulação, porque não se confunde o direito da mãe, que pode existir, e o direito do nascituro, que é regulado agora pelo artigo 2º. Diz o artigo 2º que os alimentos que trata esta lei compreendem os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico,
além de outras que o juiz considere pertinentes. Portanto, nós temos um rol que se mostra exemplificativo. E diante, por exemplo, de gravidez de risco, certamente outras despesas também poderão ser compartilhadas entre os pais se eles tiverem condições, evidentemente. Uma questão muito interessante do ponto de vista prático é que a prova necessária para a concessão da liminar, segundo o artigo 6º, é uma prova indiciária, é uma prova de indícios. O exame de DNA não se mostra conveniente neste momento, é um exame muito invasivo, quer para o feto, quer para a mãe. Então, não é de nada recomendável a realização de exame de DNA no período da gestação. Então, o magistrado deve se valer de indícios de paternidade. Selecionei um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, dentre tantos outros que existem nos tribunais do Brasil, no qual é valorizada a comunicação que as partes tinham durante a gestação. Então, nós temos uma série de acórdãos que trabalham a prova nas redes sociais, o diálogo que as partes mantinham no Facebook, Instagram, Tinder, LinkedIn, ou seja, nas principais redes sociais e de relacionamento que existem. E esses indícios podem levar à conclusão do magistrado que é razoável aquela afirmação de paternidade. E o magistrado vai se colocar diante de duas possíveis saídas. Defere-se a liminar e os gastos da gravidez são compartilhados, ou indefere a liminar e a mãe vai arcar com 100% do custo até o nascimento. Normalmente é o primeiro caminho que realiza mais a justiça, por isso a lei brasileira se satisfaz com a existência de indícios de paternidade. A certeza virá num segundo momento, depois do nascimento, se não houver mudança e acerto entre as próprias partes. Eu coloquei também nesse slide duas questões interessantes. Uma delas é a possibilidade de renovação do pedido. O que se observa ali? Muitas vezes, sem ouvir a parte contrária, o réu da ação, o magistrado indefere o pedido de alimentos gravídicos. E o direito deixa esse magistrado livre para, após a leitura das razões do réu, da defesa do réu, ele revisar a sua própria decisão, pois se trata, tecnicamente, de uma pronúncia judicial precária. A cognição exigida do magistrado nesse momento ela é sumária, é superficial, de sorte que a decisão pode ser revista. Quer para, num segundo momento, se indeferir aquilo que se havia deferido, quer para se conceder aquilo que não fora antes concedido. E, por fim, uma questão acadêmica interessante, me chamou a atenção a professora Adriane Toaldo de Santa Maria, mais de 10 anos atrás, para a possibilidade dos avós serem chamados a complementar a pensão, caso o pai e a mãe não tenham condições juntos de suportar as despesas da gravidez. Me parece uma solução coerente com o sistema, lembrando que a responsabilidade dos avós ela é subsidiária e ela é complementar, ou seja, os avós vão prestar aquilo que os pais não conseguirem alcançar. Item 4. Segundo o parágrafo único do artigo 6º, uma vez nascida a criança, ela seguirá recebendo a pensão alimentícia e os alimentos que eram gravídicos tornam-se simplesmente pensão alimentícia em favor do filho menor. Isto até que qualquer das partes solicite a revisão. Então, nós temos aqui um aspecto processual interessante. O STJ, inclusive, no julgado que os senhores observam no quadro, autoriza a legitimidade da criança para executar os alimentos que deveriam ter sido pagos e não o foram, porque com o nascimento a personalidade jurídica do bebê ela passa a existir. Então, quer o bebê depois do nascimento, quer o suposto pai, eles podem postular alguma revisão. De regra, a experiência mostra que a revisão é postulada pela criança. Afinal, os gastos que ela tem na vida extra-uterina costumam ser maiores do que os gastos que ela tem na barriga da mãe. E à medida que a criança cresce, os senhores sabem, ela vai ter despesas com vestuário, vai ter despesas com alimentação, despesas escolares, com educação, portanto. E essas despesas normalmente são maiores do que aquelas durante a época do parto. Isso não quer dizer que em situações específicas essa minha observação se mostre
não se mostre verdadeira. Muitas vezes tem gravidez de risco e tem outras situações muito peculiares que invertem essa lógica. Então, o suposto pai ou a criança podem, após o nascimento, postular a revisão. Última questão que eu chamo a atenção nesse nosso debate é a proteção jurídica do réu diante da improcedência da ação. Muitos autores discutem, afinal, se o réu, durante os 9 meses da gestação, pagar R$2.000 por mês, no meu exemplo, ele poderia buscar o ressarcimento diante da improcedência da ação, ou seja, diante do convencimento do magistrado que aquele réu não era o pai da criança. A doutrina aventa 2 caminhos possíveis. O primeiro é pela legitimação passiva da mãe, ou seja, a mãe deveria devolver aquilo que foi pago. Nesses casos, discute a doutrina se seria suficiente a culpa da mãe ou se seria necessário o dolo. Minha visão é que seria necessária a comprovação do dolo. Não me parece uma situação muito fácil de ser resolvida e autorizar um magistrado a perquirir culpa da mãe da criança, mera culpa da mãe da criança, em tese, admitiria que o magistrado concluísse que a mãe, em razão de uma noite na qual ela não se lembra do que aconteceu, ou em razão de ter se envolvido com 2, 3 pessoas ao longo antes da gestação, seria suficiente para condenar esse comportamento. Então, eu tenho muito receio de se garantir a procedência das ações de ressarcimento contra as mães diante de uma mera culpa, porque isto autorizaria os magistrados a julgar o comportamento das mulheres. E quando alguns magistrados, desaprovassem o comportamento das mulheres, normalmente de índole sexual, esse comportamento, então estaria configurada a culpa, o que me parece uma situação contrária à ideia do sistema, que é proteger a criança, também proteger os pais, proteger a mãe. Então me parece que o mais correto seria exigir dolo, isto é, a demonstração de que a mãe tinha ciência de que o réu demandado não era o pai da criança. Primeira questão. A outra alternativa aventada pela doutrina é a legitimação do verdadeiro pai, isto é, se transcorridos alguns meses, alguns anos, e se surgisse a informação a respeito da identidade do verdadeiro pai. Fora de qualquer dúvida, esse verdadeiro pai teria o dever de custear também as despesas do parto. Não o fez porque não foi citado. E alguém custeou as despesas do parto indevidamente, porque a primeira sentença foi de improcedência. Aqui me parece, em tese, possível se invocar a teoria do enriquecimento sem causa, para se oferecer alguma compensação para o pretenso pai que teve que pagar despesas que ao final se mostraram indevidas. Então, uma vez identificado o verdadeiro pai, se ele tiver condições de ressarcir os valores que foram pagos indevidamente pelo réu originário, me parece um caminho razoável se arbitrar uma compensação com base na teoria do direito das obrigações do enriquecimento sem causa. Eu registro aqui que essa é uma matéria muito delicada na jurisprudência e extremamente controvertida na doutrina. Me parece apenas o caminho mais razoável para resolver esse tipo de situação. Aqueles colegas que quiserem ampliar o estudo, eu sugiro 5 artigos de doutrina que os senhores encontram no quadro e 2 livros que também os senhores encontram nesse último slide. Além disso, o acórdão do STJ de relatoria do ministro Marco Belize oferece um panorama atual dos alimentos gravídicos no direito brasileiro. Eu agradeço a atenção de todos e nós seguimos em contato através dos canais do Instagram e aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela atenção.